Olá, queridos amigos e amigas, vamos dar continuidade aqui no nosso canal O Caderno Resumos sobre o estudo de pronomes parte 2, né, para que não ficasse tão extenso o primeiro vídeo. Então vamos lá. Dando continuidade, o que a gente vai falar agora? Do uso dos pronomes demonstrativos, que é o que eu comentei com vocês no final do vídeo anterior. Então, os pronomes demonstrativos, né? Você vai utilizar o este, o esse, o aquele, ou o essa, isso, aquilo, enfim. Né? A gente vai estar utilizando eles de acordo com algumas situações. Por exemplo, de acordo com o tempo, correto? Tempo presente, a gente vai falar: este ano foi muito agitado. Por que a gente vai utilizar o este? Porque a gente está vivendo o ano. É um tempo presente. Então, o pronome demonstrativo a ser usado neste caso é o este. Este ano foi muito agitado, correto? Falando agora do tempo passado ou de um futuro próximo, um passado próximo ou um futuro próximo. Neste caso, utilizaremos o pronome demonstrativo esse. Esse. Então, por exemplo, esse último ano o faturamento subiu. Ou esse último ano, ou esse próximo ano o faturamento subirá. Então, é um tempo curto, é um tempo próximo, seja no passado ou seja no futuro. Utilizamos o pronome demonstrativo esse. Em relação ao passado ou futuro distante, utilizamos o pronome demonstrativo aquele. Aquele ano foi o melhor de todos. Ou aquele ano será o melhor de todos, seja no passado ou no futuro, certo? Ok. Bom, uso do pronome demonstrativo em relação ao posicionamento espacial. É o que eu falei com vocês ali no finalzinho do último vídeo de pronomes. Está na minha mão esta caneta, este livro, que seja, esta caneta. Está na mão de um outro essa caneta, certo? Em outro lugar, não está nem com um nem com outro, aquela caneta, correto? Aquela caneta. Muito bem. Bom, temos ainda que tratar dos pronomes em relação ao uso dentro da frase, certo? Então, por exemplo, se o substantivo for após o pronome, a gente vai utilizar o este ou esta, certo? Esta vida, por quê? Porque o substantivo está após o pronome. Esta vida, certo? Se o substantivo vier antes do pronome, a gente vai utilizar o esse, correto? Então, que vida é essa? Que vida é essa? Que vida é essa? Vê que ela volta. Então, ela volta por quê? Porque o substantivo está antes do pronome, correto? Essa é uma regrinha que temos que saber. Muitas pegadinhas em prova caem nesse sentido, certo? Bom, continuando. A gente vai falar aqui dos pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? São aqueles que não se referem a nada e a ninguém, certo? Por exemplo, algum homem aqui nessa sala, algum homem aqui, não está se referindo a uma pessoa, nem a algo, nem a ninguém. E neles a gente tem uma separação dos pronomes indefinidos em variáveis e invariáveis. Por exemplo, variáveis: algum ou alguma, nenhum ou nenhuma, pouco ou pouca, certo ou certa e outros, correto? E nos pronomes indefinidos invariáveis é o alguém, o ninguém, o nada, o cada e por aí em diante, certo? Bom,
Dando continuidade, vamos falar agora dos pronomes interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? Obviamente, é os que perguntam algo. Exemplo. Quem telefonou? Quem? Quem é uma pergunta, é um pronome interrogativo. E dentre eles temos aqui o quem, o que, o que com acento, o qual. E qual a diferença desses dois oquês? Eu até coloquei uma observação aqui, ó. Esse i é de início. Então, o que você falou? A gente vai usar o o que sem acento. E você falou o quê? Esse o que no final a gente usa com o acento circunflexo. Bom, pronomes relativos é o pronome que retoma um termo anterior a ele. Ele relaciona, ele se relativiza com um termo anterior a ele. Temos alguns exemplos deles aqui. Que, quem, onde, quando, cujo, o qual. Tudo depende do contexto. Você vê que o quem e que a gente tem nos interrogativos e no relativo. Que e quem. Porém, o que vai mandar? Se ele vai ser um pronome interrogativo ou relativo. É o contexto da frase. Certo? Então, não adianta ter muito decoreba. Você tem que ter a noção do que você está fazendo, o entendimento para você poder aplicar na hora do exercício. Bom, vamos falar aqui do onde em específico. Onde e aonde, né? Onde? Onde é um pronome. Pronome, né, de lugar. Onde você mora. E aonde? É um advérbio, lugar em movimento. Aonde você foi. Aonde você foi. Então, quando eu falar de um lugar fixo, é onde. Onde, certo? Quando eu falar de um lugar em movimento, já não uso o pronome onde. Eu uso um advérbio, porque é um movimento. Aonde você foi? A pessoa foi, aonde ela foi. Certo? Perfeito. E agora em relação ao cujo. Certo? Cujo. Nunca colocar artigo após o cujo. Por exemplo, o papel cujo o fulano deu. Isso aqui dói no ouvido, né? E dói também na hora de você responder um exercício de aponte o incorreto ou aponte o correto e você marca isso aqui como correto, por exemplo. Por quê? Porque isso aqui não pode de jeito nenhum. Isso aqui é erro na certa. Nunca devemos colocar artigo após o cujo. Então, o papel cujo fulano deu. Cujo fulano deu. Entendeu? O documento que ele deu. Cujo o fulano é um excesso. Entendeu? Então, não é necessário. E, pelo momento aqui, a gente finaliza os pronomes nesse segundo vídeo, né, desse resumo. Peço, por gentileza, que se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro dos últimos vídeos e explanações sobre editais, provas, concursos, enfim. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, né? E ficamos aqui à disposição nos comentários para qualquer dúvida ou sugestão para que a gente agregue ou aborde algum tema no canal. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.